O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Entrando no ar pela TV Osasco, o Defenda PM, programa da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Aqui comigo, o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da Defenda, e daqui a pouco nós vamos entrevistar o Major Mauro Alves dos Santos Júnior, pré-candidato a deputado estadual. Sejam bem-vindos. A AOMESP, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo, tem uma ótima notícia para a família policial militar. A juíza Carolina Martins Clemêncio Duprá Cardoso determinou ao governo do estado reimplantar em 30 dias, em folha de pagamento, os adicionais temporais quinquênio e sexta parte suprimidos, requeridos em mandado de segurança coletivo. O benefício é extensivo a todos os associados, inclusive os que se associarem agora, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Em maio, o governador do estado, Márcio França, disse que quer resolver todas as pendências. França classificou como inversão da lógica o estado dever e não pagar. A AOMESP espera que a ordem judicial seja cumprida. Sempre lembrando do nosso grito de guerra para as eleições deste ano, policial militar, vota em policial militar. Inscreva-se para participar do primeiro encontro de pré-candidatos da Polícia Militar. O evento será no dia 4 de agosto, agora, em Campinas. A iniciativa do vereador Tenente Santini, de Campinas, esse encontro tem o apoio da Defenda e de várias outras associações da Polícia Militar. Foram convidados os candidatos a governador Márcio França, João Dória e Paulo Scaff. Estarão presentes os parlamentares Major Olímpio, Capitão Augusto, Coronel Telhada e Coronel Camilo. Inscrições pelo e-mail encontrocampinas2018@gmail.com e também pelo WhatsApp, o código de área 19, o número é 989166232. O candidato ao governo paulista, Paulo Scaff, do MDB, definiu quem vai ocupar o cargo de vice-governador, caso ele seja eleito. Aí está. É a Tenente-Coronel Carla Basson, que comandava o 11º Batalhão, sediado em Jundiaí. A policial militar passou para a reserva na segunda-feira desta semana. Ao explicar a escolha, Scaff disse que a Coronel Carla tem um currículo impecável, é uma profissional dedicada a servir a sociedade e vem de uma família com história na segurança pública. A convenção para formalizar a chapa de Scaff será neste sábado. Estamos recebendo hoje, para a entrevista da semana, o Major Mauro, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido da República, o PR, fazendo dobradinha com o Capitão Augusto, que é deputado federal. O Major Mauro já serviu em vários batalhões aqui na capital, passou pela Rota, foi instrutor na Academia de Polícia do Barro Branco e até dias atrás era o coordenador operacional do 33º Batalhão do Interior, sediado em Barretos. Major Mauro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui participar do programa. Muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado. Coronel Ernesto, boa tarde de novo. Vamos com mais um amigo aqui na entrevista.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Mauro, meu amigo. Boa tarde a você que nos acompanha, inclusive pelas redes sociais. Estou aqui acompanhando, sempre aumentando o número de pessoas que nos seguem pelo Facebook, tanto da Defenda quanto da própria Almesp. Acompanham também pela própria TV Osasco. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Eu vou aproveitar, pedir ao nosso Silvio a permissão de fazer um comentário. Dar os parabéns à Carla, Tenente Coronel Carla, por essa escolha. E parabéns também ao candidato Paulo Scaff por ter escolhido uma pessoa da retidão de caráter da Tenente Coronel Carla. Acho que isso é inegável. A carreira dela fala por tudo aquilo que ela fez. Parabéns, muito sucesso para a Carla nessa nova empreitada que ela abraça. E ao meu amigo Mauro, amigo mesmo, tive a oportunidade de trabalhar com o Mauro no Choque, ele num batalhão e eu em outro, mas estávamos próximos. E depois tive a honra de estar trabalhando com ele na academia. Inclusive fui comandante dele numa das companhias no tempo que ele era oficial-tenente lá no Barro Branco. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, eu fiz aqui um resumo de quem é você na PM, né? Então eu queria começar com isso, que você contasse um pouco da sua história na Polícia Militar. Olha, eu desde criança, né, eu venho de uma família policial militar. Meu avô entrou na Polícia Militar em 1947, aposentou em 75 como sargento. Meu pai entrou em 98 também, em 68 na Polícia Militar, se aposentou sargento também. Eu entrei em 1990 na academia. Meu irmão é cabo da Polícia Militar, minha esposa é capitão da Polícia Militar e meu sogro é coronel da reserva da Polícia Militar. Então, a minha vida toda, desde criança até hoje, é um entorno tanto na esfera policial, prática, quanto na esfera familiar, é rodeado de policiais militares. E eu, desde que me entendo por gente, eu queria ser policial militar. E aos 17 anos eu acabei passando no concurso, fui para a academia, no CP, fiz 5 anos de academia e me formei em 94. E acabei escolhendo o 1º Batalhão de Polícia Militar, na Zona Sul, né, para a gente trabalhar, pegar um pouquinho de experiência. E pelo trabalho que eu fiz na Zona Sul, lá no Tático Sul, eu acabei recebendo o convite para ir para o 1º de Choque, que era o meu sonho. E lá permaneci por 3 anos. E depois fui para a academia, depois tive uma passagem no 3º M e resolvi ir para o interior após a minha esposa engravidar. A gente acabou indo para Barretos. Barretos é uma cidade que está no meio do caminho ali para a minha família, que é de Rio Preto, e da minha esposa, que é de Ituverava. E a gente está em Barretos há quase 13 anos e hoje, atualmente, eu sou coordenador operacional do batalhão, hoje desincompatibilizado por conta das eleições. Bom, Mauro, eu queria fazer uma observação com relação a isso que você nos colocou agora, porque você tem um histórico dentro da polícia. E tem um histórico muito interessante em Barretos, que você colocou muito bem, você escolheu ir para lá. E Barretos tem uma característica bastante forte. A primeira coisa que a gente lembra quando fala em Barretos é do rodeio. Fala um pouquinho do que você desenvolveu ali, porque a gente sabe, na polícia a gente sabe que você desenvolveu um trabalho muito interessante para que o rodeio se tornasse um mais, eu vou usar a palavra civilizado, mas a participação das pessoas, ali tinha muito problema de crime. Como é que você atua nessa ação? Olha, coronel, a gente chegou de uma experiência de 11 anos de São Paulo, né, trabalhando na rua. A gente foi para o interior e Barretos é muito conhecido pelo rodeio e também hoje pelo Hospital do Amor, né, o antigo Hospital do Câncer. Mas nós chegamos lá em 2006, final de 2005, e a primeira festa do peão que eu trabalhei foi em 2006. E eu fui escalado para trabalhar na Avenida 43. A Avenida 43 é uma área que era meio que terra sem lei, né? Todo mundo que ia para a festa do peão acabava indo para a Avenida 43 e tinha muita gente que nem conhecia a festa, ficava só na Avenida 43, que virava 24 horas. E nos 2 anos anteriores tiveram até casos de morte na Avenida 43.
E eu cheguei lá, vi aquilo, eu falei, ó, isso não pode acontecer. E pela experiência que a gente teve também na área de choque, área de policiamento, a gente determinou um horário para terminar, às 10 horas da noite, e eu tive que fazer uma linha com todo o policiamento que eu tinha lá. Eu tinha mais ou menos 80, 90 policiais, cavalaria, ROCAM, Canil, Força Tática e mais até o Águia, né, nos apoiando. Então a gente fez uma linha de choque e foi tirando todo mundo das ruas, né, para que às 10 horas a avenida tivesse em condições. No ano seguinte eu diminuí isso para as 8 horas, para as 20 horas, teve a resistência da população. Nós agregamos também outros órgãos que têm a competência de fiscalização também, principalmente municipal. Fizemos um posto de comando, que até então não tinha, e unimos vários órgãos para que fosse feita realmente a fiscalização. Isso foi entrando nos eixos ao longo dos anos e hoje a 43 já não mais é aquele problema que nós tínhamos anteriormente. A própria avenida, que era uma avenida abandonada, porque todo mundo tinha medo de ter um comércio, de ter uma indústria naquele local, com medo da época da festa do peão. Hoje se transformou. Hoje nós temos bancos, farmácias, bares. A avenida está com outra cara por conta dessa ação que nós fizemos na cidade. Ou seja, a gente pode colocar que você trabalhou dentro aquela ideia de polícia comunitária. Exatamente. Agregar as pessoas à solução do problema. Exatamente. E nós chamamos a prefeitura, que tem um poder de fiscalização muito forte dentro do município, mas precisa sempre ter o apoio da Polícia Militar. Então, fiscais de postura, fiscais da área de finanças da prefeitura, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, a Polícia Militar, o SAMU. Então, a gente fez todo esse trabalho em conjunto para que a gente pudesse mudar a realidade daquela área. Vou fazer até uma pergunta indiscreta para você. E como é que foi a reação dos organizadores do rodeio? Olha, os organizadores, na verdade, eles não tinham nenhum papel com aquela avenida. A avenida, ela cresceu a parte do rodeio, né? Mas te deram apoio. Denegria a imagem. Denegria a imagem do rodeio. Então, na verdade, o pessoal do rodeio, os independentes, nos apoiaram nesse sentido, né? Porque eles queriam tirar também aquela imagem negativa da cidade em relação à Avenida 43. E foi muito bom, nós tivemos o apoio de todo mundo, dos prefeitos, então, até hoje, até a festa passada, inclusive essa festa também já está no planejamento, já está terminando o planejamento, e a gente continua com esse apoio. E foi um sucesso, inclusive os moradores da região ali também, todos agradecem à Polícia Militar por essa ação. Bom, eu vou ir por outro caminho aqui agora. Certo. A gente vem falando já há muito tempo na Defenda, aqui no programa, da necessidade que a gente tem de eleger policiais militares para o Legislativo, né? Por conta das coisas que virão aí a partir do ano que vem, para uma maior representatividade, defesa de prerrogativas, direitos e tal. E o senhor está agora começando a trabalhar a sua candidatura, o senhor está visitando muitos batalhões, conversando com muita gente. A pergunta é, como que o senhor está sentindo o nosso pessoal, os policiais militares, em relação a uma conscientização da necessidade de trabalhar mais pela defesa, pela representatividade da PM? Olha, eu já rodei 190 cidades, eu tenho conversado com cada policial militar em GP, pelotão, companhia, batalhão, comando de policiamento do interior, e a gente tem visto uma conscientização política muito boa, desde o soldado mais recruta até os coronéis, né? Então a gente tem visto que a polícia militar, ela quer uma mudança, tá? E essa mudança, ela está acontecendo. Eu falo que a gente está num processo de conscientização política. Nós estamos amadurecendo essa consciência. Então, nós podemos verificar esse amadurecimento nas últimas 2 eleições. Nós nunca tínhamos feito deputados federais, em 160 e tantos anos de história. Fizemos 2 federais, fizemos 2 estaduais. Nas eleições municipais, nós batemos o nosso recorde de eleitos. Nós tínhamos anteriormente 38 eleitos nas eleições municipais, nós demos um salto e fomos para 112 eleitos nas eleições municipais. E o que chamou atenção também foi a votação dos 700 candidatos das eleições.
a somatória de votos desses 700 candidatos deu mais de 1.100.000 votos. Então isso demonstra a força da Polícia Militar. Nós somos uma instituição muito forte. Nós estamos nos 645 municípios, 24 horas por dia, 365 dias por semana ou por ano. E o nosso policial militar é uma força, é uma liderança, é uma pessoa que forma opinião, que é bem quisto pela população de bem. Então nós somos uma instituição muito forte e precisamos tomar consciência disso. Eu vejo a representatividade política também como o caminho da gente conseguir mudar a nossa concepção que nós estamos hoje. Então se a gente tirar por base o que acontece em outras polícias, né, que estão numa situação melhor que a gente, que na verdade são 24 polícias, porque hoje nós somos o 25º salário no Brasil, então nós temos 24 polícias numa condição melhor. Se a gente pegar por base o que foi feito nessas polícias, houve um alinhamento dos 3 tipos de representatividade das polícias militares. Então nós temos o comando geral, é uma representatividade política que deve ser fortalecido e vai ser fortalecido a partir do momento que a gente fortalecer a Polícia Militar. As nossas associações são outra força política muito forte dentro da Polícia Militar, mas que deve mudar a sua maneira de fazer representatividade institucional, deve, inclusive, iniciar o tipo de representatividade, a realização da representatividade institucional e os representantes eleitos. E os representantes eleitos desse trio é o mais forte, até por conta do mandato. E eu vejo que eles têm o dever de fazer essa mudança, de convencer as associações representativas a fazerem a política institucional. Tá? E com isso a gente vai ter ganhos, como as outras polícias tiveram. Então eu dou 2 tipos de exemplo, né? O primeiro exemplo é relativo até a um fato que estava sendo passado um comercial do governo do estado de São Paulo até abril, falando sobre segurança pública. E a gente vê que naquele programa, a única coisa verdadeira que estava sendo passada era que os nossos índices criminais estavam controlados e que o nosso índice de homicídio era o menor de todo o país. Todo o restante eram meias verdades, em relação a efetivo, a contratação de efetivo, a de viaturas novas, Hilux, a helicóptero. A coisa não é dessa maneira. E a gente tinha a ideia, aliás, nós, policiais militares, todos, sabíamos que ali não estava sendo passada a realidade que nós estamos encontrando hoje na Polícia Militar. Então, isso é feito em outras polícias que têm uma representatividade organizada e forte, como são? Não. Por quê? Se saísse um programa desse em rede, das grandes redes de televisão, Globo, Record e Bandeirantes, o que eles fazem? Eles buscam uma companhia de marketing, contrata lá os serviços para ter uma programação de 30 segundos lá para rebater aquilo que o governador está falando de inverdade para a sociedade. Isso é representatividade. Isso não é revolta, isso não é a gente está trabalhando contra, não. A gente está trabalhando a favor da população. A gente tem que mostrar a realidade, que muita gente hoje não sabe. Tá? Outro exemplo que eu dou dessa representatividade é uma reunião que eu participei há 2 meses e pouco atrás. O capitão Augusto me ligou pedindo para que eu viesse para São Paulo, que o governador Márcio França estaria abrindo um espaço para a Polícia Militar para que a gente pudesse estar lá com os nossos representantes eleitos e também com as nossas associações. E eu vim lá no Palácio do Governo, uma sala muito grande, umas 200 pessoas mais ou menos, uma mesa lá com 30, 40 lugares, né? Estavam lá o capitão Augusto, os 2 deputados estaduais, 90 policiais militares eleitos, desses 112, que eu disse, das eleições municipais, um prefeito, um vice-prefeito e 88 vereadores, né? E 62 associações da Polícia Militar. Eu nem sabia que tinha tanta associação da Polícia Militar, com 62 associações. E na mesa ali foi colocadas as pessoas mais importantes, né, das associações maiores e tudo mais. O capitão Augusto iniciou a fala dele, falando de todo esse problema que nós temos hoje na Polícia Militar,
né, em dinheiro, investimento, equipamento e também salário. Né? O Márcio França não respondeu nada até agora daquilo. Exatamente. E aí, foi aberto a palavra para aquelas pessoas que estavam na mesa. Tá? Então, o que eu penso, e a gente deveria ter escolhido um tema que seria prioritário para a Polícia Militar. E o que é prioritário hoje para a Polícia Militar? É o salário. Nós temos outras vários projetos, várias solicitações que devem ser lutados e devem ser atendidos pelo governo. Mas o prioritário hoje é salário. Né? Meu pai tem 72 anos, é sargento da reserva, faz bico até hoje. O meu irmão que é cabo sai da polícia, vai para o bico, sai do bico, vai para a DGEM e volta para a polícia. Né? Nós oficiais, nós somos pai de família, nós sabemos a dificuldade que nós temos hoje de estar bancando todos os custos de uma família. Né? Nós temos hoje em 4 anos, que o índice oficial de inflação foi 28%, nós tivemos 4%. Eu acho que a perda nossa, nesses 4 anos, foi uma perda de poder de compra aí de 30% a 40% tranquilamente. Né? Então, esses 4% deixou a gente numa situação muito ruim. Então, deveria ter sido priorizado, né, que todos falassem a mesma língua. Por quê? Se todas aquelas lideranças que estavam ali, 2 deputados estaduais, os presidentes das principais associações e os 90 eleitos falassem a mesma língua e pedissem a mesma coisa, nós tínhamos emparedado o governador. E ele tem que ver que a nossa polícia é muito forte. Nós temos que mostrar isso para ele. Tá? Por quê? 102 eleitos, 4 deputados e 1,5 milhão de votos nós temos. Nós provamos isso nas últimas eleições municipais. Nossos representantes tiveram 1.100.000 votos. Nós temos capacidade para chegar em 1,5 milhão brincando. Nós somos 150 mil policiais ativos e inativos. 10 votos cada um, nós somos 1,5 milhão de votos. Com isso você muda uma eleição. Muda. Uma eleição, inclusive, de governador, né, Coronel? Inclusive, majoritária. Exatamente. Você muda uma eleição né? majoritária. Essa eleição de governador não vai ser uma eleição fácil que a pessoa vai ganhar no primeiro turno. Vai ser uma eleição que vai ter segundo turno. 1,5 milhão de votos, nós mudamos o resultado de uma eleição de governador. Então, Major, naquele dia lá, o França, ele deu o caminho das pedras. Exatamente. Porque ele falou que a PM é uma força, que a PM tem muita gente e ela só não tem força política, porque ela não tem a representatividade necessária. Foi isso que ele falou lá. E o que ele está dizendo, então? Ó, eu estou dizendo aqui para você o seguinte, se todo mundo estiver unido contra mim, eu estou perdido. Exatamente. Foi isso que ele falou. E nós estragamos a reunião. A verdade é que nós estragamos a reunião. Né? Voltou para ele, eu até brinco, né? Ele deve ter entrado naquela reunião ali suando frio. Né? A hora que a gente abriu a boca, ele relaxou. Porque voltou a palavra para ele, foram 300 pedidos, né? Todos pedidos diferentes, pedidos até que não tinham nem que ter sido jogados para o governador, porque eram decisões administrativas que dentro da própria polícia a gente resolveria. Voltou a palavra para ele, o que ele disse? Queria estudar, para ver, ia montar uma comissão para ver quais propostas poderiam ser atendidas. Se todo mundo fala a mesma coisa, que é a principal pedido nosso hoje, principal demanda hoje, que é salário, ele ia ter que fazer no mínimo uma promessa. Então, se tivesse essa força, o Alckmin não teria passado 4 anos dizendo que não dava aumento por causa da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Tinha espaço. Tinha espaço. De dinheiro tinha para ele dar aumento e ele não deu. O Alckmin estava com o início do governo agora em janeiro desse ano, com 6 bilhões em caixa. Exato. Ele poderia estar gastando mais de 1,5 bilhão com funcionalismo público. Então, eu assisti uma coisa, até o Márcio França novamente, voltando a falar dele, ele esteve no Canal Livre, né, que é o da Cultura, na segunda-feira retrasada. Canal Livre. Roda Viva. Roda Viva, exatamente. No Roda Viva, me chamou a atenção uma coisa que ele falou que vem ao encontro do que a gente tem pensado, né? Ele foi questionado por um dos repórteres
se teria dinheiro para fazer determinado projeto, se não me engano até o do Rodoanel, o outro Rodoanel que ele quer fazer. E ele falou assim, ó, dinheiro sempre tem. O que precisa ter é a motivação política, a vontade política. Então, tendo a motivação e a vontade política, segundo palavras dele, tira dinheiro de um lado e coloca-se em outro. Então, o que está faltando para a Polícia Militar é criar a motivação política no governo do Estado, para que o governo do Estado nos olhe e vê. Essa é uma instituição grande, séria e forte. E tem muito voto atrás da gente. Né? Eu posso até dizer que ele enxerga hoje a polícia como uma instituição grande e séria, mas ele não enxerga como uma instituição forte. Concordo. Acho que você que nos assiste já está cansado de ouvir algumas coisas que a gente coloca aqui em termos de termo circunstanciado, que tem uma portaria que é ilegal, que está em vigor, que nos impede de fazer. Por quê? Porque a polícia não se mostra forte em posicionamentos que deveriam ser partir da própria instituição. Até partem, mas quando existe um contraponto político, a nossa fraqueza nos impede de levar adiante. Acho que essa representatividade que o Major Mauro está falando é a mais significativa de todas. Aquele poder efetivamente de transformar, de fazer mudanças, de influenciar em mudanças. Acho que é isso que nós estamos tentando fazer aqui, nesse espaço de debate que nós estamos propiciando. Sim. Aliás, a qualquer candidato, hein? Se quiser vir falar aqui, pode vir falar. Não, eu falo para o senhor com todas as letras e sem medo de ter qualquer tipo de represália por conta das associações, que a única associação que eu vi e que tem o objetivo de fazer representatividade política séria e da maneira que tem que ser feita é a Defenda. Até hoje, com 28 anos e meio de polícia, eu não vi nenhuma outra associação fazer representatividade política institucional. Né? E nós temos que ter a consciência de que erramos e que precisamos mudar. E eu vejo os representantes políticos eleitos com a maior parcela de responsabilidade para que isso aconteça. Então, os representantes eleitos, dentro desse trio de representatividade que são os mais fortes, eles devem fazer essa mudança. Eles devem chamar as associações à responsabilidade, chamar para conversar, explicar a importância, verificar o que é necessário para que eles possam ter essa consciência e poder fazer representatividade institucional para que a gente possa realmente fortalecer a nossa instituição como deve ser. Porque um deputado tem a tribuna, né? E tem a tribuna lá para falar. Exatamente. Né? Tem a tribuna para falar abertamente, portas, tem um mandato. E abre portas. Sim, exatamente. Ele abre portas. Exatamente. Ele consegue convidar os envolvidos de outras esferas, de outras secretarias, para conversar. Na época do PL 920, foi lá trazido o secretário da Fazenda para explicar o que estava acontecendo. Ou seja, por que esse movimento não acontece a todos os momentos, né? Por que as associações se juntaram? As associações, uma da associação nossa se juntou de uma maneira forte para a PEC 5. Por que não se junta para outras pautas? Então, acho que a sua análise é muito interessante, muito clara daquilo que acontece hoje. Nós precisamos ser mais fortes, realmente. A semana passada teve aqui uma juíza de direito, a doutora Juliana, e falando que tem várias coisas para mudar. Então, falando de audiência de custódia, de escolta e tal, policial militar sendo empregado em tarefas que não são deles. Né? E eu falei, bom, mas como é que muda isso, né? Porque todo mundo fala que precisa fazer alguma coisa e ninguém faz nada. Ela falou, qualquer um pode começar. Qualquer um. Levanta a discussão e vamos brigar em cima daquilo. Então, por que nós não começamos isso? Exatamente. Né? A responsabilidade é toda nossa. Nós temos que fazer essa briga. Os representantes eleitos têm que fazer essa briga. As associações representativas têm que entrar nessa briga. E fortalecer a figura do comando geral. Sim, né? Sim. Isso é muito importante. Sim. Então nós temos que fazer... Porque senão o comando fica falando sozinho também. Essa mudança tem que ser nossa. Você falou de escolta de preso. É um absurdo a gente aceitar essa escolta de preso. Né?
Hoje eu tenho, dentro do meu batalhão, em média, 30 policiais militares por dia fazendo escolta de preso. É muita e tenho coisa. 22% de déficit de efetivo. Né? Eu já tenho cidades lá na minha área que uma viatura da Polícia Militar está fazendo o policiamento em 2 cidades diferentes. Por quê? Não existe maneira diferente de se fazer. Por quê? Tenho muita escolta de preso e tem um déficit de efetivo grande. Então, são mudanças que nós precisamos buscar, né? E a receita, eu até brinco, a receita do bolo, né, está feita já. A gente precisa copiar o que foi feito nas outras polícias que estão numa situação muito melhor do que a nossa. E a receita é essa, é a representatividade política daqueles eleitos, a representatividade das associações e o fortalecimento do comando geral. E um alinhamento do discurso, todo mundo falando a mesma coisa. Porque outras polícias vieram aqui aprender as coisas, implementaram e estão fazendo sucesso até hoje, né? Que é o caso da Polícia de Santa Catarina. Exatamente. Outra, se você for ver em termos de... Nós temos tudo de bom, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Nossos resultados são incomparáveis. Ninguém tem os resultados operacionais que nós temos, desempenho operacional. Os índices criminais hoje estão controlados. O índice de homicídio é o menor do Brasil. Então, por que nós conquistamos tantas coisas e nós não temos o valor necessário e... Não nos dão os valor necessário. Exatamente, mas nós não criamos, coronel, diga-se de passagem, a motivação política... Para que isso seja acontecido. Exatamente. Bom, mais uma vez nós estouramos o tempo. Nós estouramos o tempo aqui, eu tenho que encerrar, mas muito obrigado pela sua presença, pelo que você falou aqui, comentou. Boa sorte na sua empreitada. Muito obrigado. E trabalharemos, né? 2 avisos para encerrar o programa. Os candidatos ao cargo de governador do estado que quiserem participar desta mesa aqui para conversar, discutir as pautas de segurança pública, polícia militar, estão convidados desde já. Entre em contato aqui com a produção do programa, na TV Osasco, ou diretamente com a Defenda, para agendar o dia da entrevista. O segundo, eu preciso reparar um erro que eu cometi aqui. Eu falei que a coronel Carla Basson passou para a reserva. Não, ela foi desincompatibilizada do cargo em virtude da eleição. É isso, ficamos por aqui. Uma ótima quinta-feira, bom final de semana e até quinta que vem. Obrigado.